dizer que ele é bem-vindo, bem-vindo nesta manhã. Amém? Glória a Deus por todos, que Deus abençoe. Podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais uma escola para pais, para a família. Nós temos colocado diante do Senhor esse trabalho do terceiro domingo de cada mês. Fazemos convocação, a semana toda no WhatsApp, no Face. Mas glória a Deus por aqueles que atendem, que curte e que está presente. Glória a Deus por isso. Mas antes da gente entrar na palavra, nós queremos avisar algumas atividades, Nessa semana nós teremos, na sexta-feira, o trabalho da Rede de Mulheres. Todas as mulheres devem estar aqui durante a semana orando, convidando também, para a gente ter uma celebração aqui abençoada, cheia da graça, da presença do Senhor. Então, sexta-feira agora, a última sexta-feira do mês, nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor com todas as mulheres. Os homens estejam orando por nós, Nós precisamos das orações desses varões valorosos, pedindo a Deus a presença do Senhor aqui neste lugar de maneira sobrenatural. Amém? Então, as irmãs convidem, coloque no seu WhatsApp, bota no seu grupo aí o trabalho das mulheres aqui na sexta-feira. Amém? A próxima semana, o próximo final de semana, sem ser esse que vem, no primeiro final de semana de setembro, nós teremos o encontro com Deus, que são 2, 3 e 4. Mas no domingo de manhã tem a ceia normal, tem o culto normal da ceia, Mas temos o encontro, então você pode avisar, ver alguém aí que não foi ainda para o encontro, quem quiser ir de novo, é sempre bom essa reciclagem, da gente estar voltando a ouvir aquelas palestras, Então é muito importante para a gente, para o nosso crescimento. Então nós pedimos que os irmãos estejam orando pela igreja nesses dias, Nós estamos ali numa campanha de oração pelo encontro, desde o mês passado, e vamos orar para que seja bênção. Todos os irmãos aqui que já foram para o encontro sabem que é bênção, e é uma guerra, travada contra o reino das trevas, mas a gente entende, tem a certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores, Toda luta nossa, nós já somos vencedores, amém? Então, pedimos que os irmãos estejam orando por esse encontro com Deus. Nós temos ali também no balcão a lista para o batismo, Nós teremos batismo no mês de setembro. Eu acho que tem a data ali, eu não sei qual é a data do batismo. Eu acho que só tem a lista do batismo? Foi? Eu não sei. Não sei. Parece que é no dia 18, que é na semana mesmo do aniversário da igreja, no domingo pela manhã. No domingo pela manhã, porque a gente não tem, o último domingo é o Fluir dos jovens, mas é no dia 18. Então, os irmãos também devem estar aí conversando com alguém que já está na igreja, que é novo decidido, que já passou pela classe, quer se batizar. O batismo não é para a gente ser salvo, não é para a gente ser um crente melhor. O batismo é uma ordenança, é uma obediência. Se nós aceitamos Jesus, Jesus falou, quem crê deve ser batizado. Mas o batismo não é para a gente ter a salvação nem ficar mais santo. É uma simbologia, e uma obediência também. E sobre o batismo, que eu tinha que lembrar, tinha uma outra coisa aqui que era para lembrar, que eu acho que eu esqueci. Mas está no mural, as atividades da igreja, a Rede de Mulheres, já falei, foi a primeira coisa que eu falei, foi a Rede de Mulheres. Mas foi o batismo, a Rede de Mulheres, as células, o encerramento da célula, domingo, dia 28, à noite, nós temos aqui o encerramento, vamos trazer todas as famílias que nós estamos
durante essas 7 semanas, evangelizando, ensinando a palavra. Então, nós vamos estar aqui no dia 28 à noite, vai ser um culto, um festivo, né? Muita celebração. Cremos que vidas serão libertas nessa noite para a glória do Senhor, amém? Então, que os irmãos estejam aí também orando por essa atividade do dia de domingo, dia 28. Letícia vai dar uma palavra aqui também. Graças e paz, igreja, amém? No domingo pela manhã, no dia 28 mesmo, pela manhã, é o aniversário do nosso apóstolo, né? Dia 28. E vamos ter um culto de gratidão a Deus no domingo pela manhã, amém? Que os irmãos estejam aqui agradecendo a Deus pela vida do nosso apóstolo, amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos, nesse momento, ficar de pé mais uma vez. Nós tínhamos, há 3 meses atrás, né, falado com os irmãos para trazer ou para levar o cofre, né, de missões. E, durante 3 meses, nós estaríamos contribuindo, né, para a oferta de missões mundiais, né? Essa oferta não é aqui para a igreja, nós vamos enviar, né, para um missionário em outro país. Então, nós falamos, entregamos o cofrinho. Quem trouxe o cofrinho hoje? Cadê a turma do cofrinho? Né? Graças a Deus, nós entregamos 30 cofrinhos. Né? Eu já recebi um recado aqui, porque eu botei no Zap a semana toda, e alguém hoje falou que não vinha, que ia trazer o cofrinho à noite, porque faleceu alguém da família e ela foi para o funeral. Né? Mas hoje nós vamos estar aqui ofertando para missões aqui no altar. Né? Então, nós vamos ficar de pé. Eu quero agradecer a Deus por você, família, que recebeu o cofre. Hoje nós vamos... Você vai vir ofertar aqui e colocar só em uma, né, a sua oferta, dízimo, oferta. Você vai colocar aqui e deixar essa aqui, porque aqui a gente vai virar toda a oferta do cofrinho, que depois o irmão Humberto vai contar separado, dizer qual foi o valor, né, de missões que a gente arrecadou, e a gente vai passar o cofre para outra família. Então, durante 3 meses, no final do ano, nós vamos estar aqui no último culto da Escola de Paz do ano. Nós vamos estar trazendo, a família que levou, que vai levar esse mês, né, vai estar trazendo na última Escola de Paz desse ano. Amém? Você que trouxe, então você não vai levar. Só se você quiser, não, eu quero continuar ofertando. Mas a gente vai passar alguns para outras famílias. Amém? Então, Léo, cadê tu, homem? Bota um louvor aí, para a gente ofertar com alegria mais. Então, você vai vir ofertar, dizimar e trazer também o cofrinho, deixar aqui, né? E eu vou pedir para o irmão Humberto, depois da oração, ele virar os cofrinhos aqui, já deixar os cofres aqui em cima, porque se tiver alguma família aqui que queira levar, aí pode levar até dezembro, né? Será o último culto da Escola para a Paz que você vai trazer esse cofrinho cheio pela metade, né? Como Deus lhe orientar aí, você vai estar ofertando durante esses meses, né? 3 meses, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4, né? A gente vai deixar 4, então vai vir mais cheio ainda. O meu veio quase, está pesadinho. Amém? Léo? Pode vir ofertar. Deus abençoe. Vai botando os cofrinhos aqui. Amém. Glória a Deus. Tua fidelidade, Senhor, vai mais fundo que os mares. Senhor, vai mais alto. Amém. Glória a Deus. Por esses cofres.
falta muito, temos 11 ali. Nós vamos estar lembrando aos irmãos para trazer, amém? Vamos agradecer a Deus, você que ofertou durante todo esse período de 3 meses para a obra de missões. Eu profetizo na sua vida bênçãos sem medidas, em todas as áreas. Nós temos o privilégio de ofertar para missões, né? Às vezes a gente pensa que o trabalho de missões é só aqui na igreja, mas vai além, né? Essa oferta vai abençoar muitas pessoas em outras nações, pessoas que você não conhece e nunca vai conhecer, mas essa oferta vai, né? Deus vai conduzir a pessoa que vai estar recebendo, o país que vai estar recebendo, a igreja, as crianças ou adultos que vão estar recebendo, e você certamente será grandemente abençoado, né? Nós precisamos fazer o trabalho do Senhor, independente da gente estar vendo alguma coisa, mas nós temos que crer que Deus, Ele está no controle e Ele faz a obra dEle e Ele nos usa para abençoar pessoas, amém? Então vamos orar nesse momento. Eu quero agradecer a Deus por você que contribuiu, que ofertou, que você continue com esse coração aberto para a obra do Senhor, para a obra de missões, não só aqui na cidade, mas em todo o mundo. E não só ofertar, mas também estar orando. Tirar um dia na semana para orar por outros países, né, por outros povos, pelos missionários, pessoas que abandonaram, deixaram, né, sua casa, sua parentela, e foram pessoas, né, foram para outros países para pregar o Evangelho, para estar ali aprendendo culturas diferentes, costumes diferentes, e estão levando a palavra de Deus. Graças a Deus por esses homens e mulheres que se levantam para ir para outras nações. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós te louvamos por mais essa manhã, por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, e nesse momento de ofertar a Ti. Queremos Te agradecer por essa oferta de missões. O Senhor sabe a quem será encaminhada essa oferta, a que país, a que povo, a que missionários, Senhor. Nós louvamos a Ti porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. E o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos abençoa. Eu quero Te agradecer por esses irmãos que contribuíram, que levaram o cofrinho para casa, que durante esses meses contribuíram com alegria. E a Tua palavra diz que o Senhor ama o que dá com alegria. Nós louvamos a Ti pelos Teus filhos, que eles continuem crescendo, avançando, prosperando, não só na vida financeira, mas espiritual, na saúde, na vida profissional, no ministério, que o Senhor possa estar abençoando os Teus filhos no sobrenatural do Senhor, em todas as áreas de suas vidas, Pai. Que nós possamos ver o fruto desse trabalho, porque a Tua palavra diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Louvamos a Ti pela Tua igreja, pelos que ofertaram, dizimaram, contribuíram, primiciaram. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos os amados irmãos, que a Tua igreja seja uma igreja próspera, que aqueles que estão desempregados tenham seus empregos. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão empregados, guarda no trabalho, livra do mal. Deus, que os Teus filhos façam a diferença, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola. Que o nome do Senhor seja engrandecido, seja exaltado. Obrigado por esta manhã, obrigado por este momento, obrigado pelas atividades da igreja, obrigado pelo trabalho dos homens ontem, o fruto fiel. Louvamos a Ti pelos homens que estiveram aqui, que esses homens continuem firmes. Abençoa as atividades dessa semana. Entregamos ao Senhor, Deus, o encerramento das células, o encontro com Deus, as programações da igreja, que em tudo a Tua mão esteja sobre nós. Que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja engrandecido e que nós sejamos apenas instrumentos nas Tuas mãos para fazer o melhor para Ti, para Te dar o melhor, porque o Senhor merece o melhor. Obrigado por este momento. Entregamos a vida, Senhor, das famílias enlutadas,
a família de irmão Jorginho e Patrícia, a família de Cristina, a família, Senhor, nós clamamos também pela família, pelo seu Cícero, que está pedindo no WhatsApp oração por ele. Deus, pela família, que o Senhor esteja guardando ele, falando ao coração do seu Cícero. Ele já esteve aqui na igreja. Deus, nós clamamos pela vida dele. E outros, Pai, que nós não sabemos, mas o Senhor sabe que tem muitas coisas acontecendo agora, muita gente necessitada de uma oração, de um livramento, de uma direção, de uma cura, de libertação, e nós como igreja estamos aqui para clamar, em nome de Jesus, que as pessoas que estão desesperadas, que as pessoas que estão aflitas, que as pessoas que estão agora com medo, com pânico, que as pessoas que estão agora sofrendo a perda de alguém, sejam acudidas pelo Senhor neste momento, em nome de Jesus, e que venha cura para aqueles, ó Deus, que estão numa UTI, que estão no hospital, que estão em casa mesmo, enfermo, que a cura do Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado por cada família aqui. Louvamos, agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, amados. Nós vamos continuar, né? Nós iniciamos uma palavra, nós estamos falando sobre família, né? Como nós estamos... Eu queria até que os irmãos orassem, né? Os irmãos sabem que, alguns irmãos, que Robson, ele me ajuda muito aqui com os estudos, com o slide, e eu acho que na campanha, né, na abertura da campanha, Robson esqueceu o notebook dele. Está procurando aí, vamos orar para ele achar. Né? Ele pensou que tinha mandado para o meu e-mail a programação de hoje, os slides de hoje, mas ele não mandou. Ele tinha mandado de domingo passado, que eu falei aqui para os pais. Né? Mas vamos orar para que o notebook de Robson seja encontrado, né? Porque está todo o material dele ali de trabalho, de tudo, né? As coisas que ele faz aqui para a igreja, a campanha, né? Então, vamos orar, que ele estava muito triste aqui, saiu para ver onde deixou esse notebook, e o nosso Deus é poderoso, Deus sabe onde é que está, né? E se alguém pegou, Deus vai incomodar essa pessoa para devolver, amém? Em nome de Jesus. Então, estejam aí em oração, mas a gente não vai deixar de falar por causa de slide, né? Nós vamos falar, nós temos o plano B, né? Plano A seria o slide, plano B a gente vai usar aqui, mesmo estudo. Às vezes a gente gosta de botar figuras, né? Família, filhos, fica mais, né? Até para as crianças que estão aqui, mas hoje não vai ser possível, numa próxima a gente vai fazer assim, tá bom? Mas nós estamos falando sobre o conflito da família na pós-modernidade. Nós já falamos a primeira parte, hoje nós vamos falar da segunda parte, né, o conflito da família. Efésios é o texto que nós estamos assim trabalhando, assim, para pensar em relação a essa palavra, né? Em Efésios, o capítulo 1. Efésios, o capítulo 1. Efésios 1, versos 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém? Então, é uma palavra aqui para que nós estejamos cientes
da realidade nossa aqui nesse mundo. Nós somos santos, amém? Nós somos pessoas escolhidas por Deus, nós fomos separados para Deus. Então, nós estamos aqui para o serviço do Senhor. E Paulo, ele faz uma oração pelos irmãos da igreja ali em Éfeso, falando que o desejo dele é que os olhos dos irmãos sejam iluminados. Amados, hoje nós precisamos estar orando por isso, para Deus iluminar os nossos olhos. Porque nós estamos, muitas vezes, com o olhar ofuscado. A gente está tão preso ao mundo, às coisas do mundo, que nós não estamos atentos às coisas que estão acontecendo. Né? É como se a gente tivesse cego, né? Vivendo mais para as coisas do mundo, da carne, do eu, do que eu gosto, do que eu quero. E nós não estamos vendo as coisas no reino espiritual. Nós não estamos enxergando como Deus deseja que a gente enxergue, para a gente saber fazer a diferença. Porque como igreja, como santos do Senhor, nós estamos aqui para fazer a diferença. Amém? Não só fazer a diferença vindo para a igreja, mas fazer a diferença lá no nosso trabalho, lá na vizinhança, lá na nossa casa, no nosso relacionamento, na nossa vida secular de trabalho. Nós somos santos. E nós não somos santos da igreja, de vir para a igreja. Nós somos santos para estar nesse mundo corrompido e perverso. Né? Perverso. Eu estava hoje procurando umas coisas aqui que faz parte aqui do assunto que nós vamos falar. E eu estava na internet e falei, meu Deus, que berração, que coisa horrível, que mundo nós estamos vivendo. E o pior de tudo, amados, é que está tudo estampado aí na internet. Né? Tudo. Tudo que você quiser saber, você pode botar lá no Google, que está lá. Aí vem coisas que você nem queria saber, né? Junto ali com aquilo ali que você queria, né, ter um entendimentozinho, tem coisas ali misturadas para você ver. Né? Porque eles estão fazendo tudo para que a gente veja as coisas, né, e o olhar atrai, né, cobiça, deseja. Então, nós estamos realmente, amados, vivendo dias maus. E como igreja, nós precisamos estar nessa oração de Paulo, pedindo ao Senhor que Ele abra o nosso entendimento, para a gente ver quem nós somos aqui. Por que nós estamos aqui? Nós precisamos ter esse entendimento, amém? Mas há um conflito muito grande na família pós-moderna. Né? Nós estamos com muita dificuldade em viver como família nessa pós-modernidade. A dificuldade é imensa, amados. Eu fico assim pensando, o que será dos meus netos? Eu acho que muitos aqui estão pensando assim também. Meus filhos que estão pequenos, meus netos, porque a gente está vivendo realmente em dias que a gente não sabe mais nem o que dizer lá fora. Né? Se a gente vai para o trabalho, a gente ouve coisas absurdas em relação à família, em relação a casamento, em relação a sexo, em relação a relacionamento homem-mulher, filhos. Né? É no trabalho que a gente ouve coisas horríveis, é na faculdade. As pessoas estão completamente desistidas de um relacionamento a dois, homem e mulher, né? De um relacionamento em família. A gente está falando algo para as pessoas, o que a palavra de Deus diz, o que a gente acredita, os princípios da palavra, e a gente está falando com as pessoas, é como se a gente estivesse falando algo assim fora de toda a razão, né? Parece que nós somos pessoas completamente fora desse planeta. É isso que tem acontecido. Eu não sei se os irmãos têm percebido assim. Mas ontem mesmo eu estava conversando com uma colega na faculdade,
E eu conversando com ela, e ela me olhando assim, como se eu não fosse daqui. Ainda bem que a gente não é daqui mesmo, né? A gente não é desse mundo, né? Mas a gente falando, né? Falando de coisas daqui, que é família, casamento. Né? E eu aconselhando ela, falando com ela, né? E falando assim, ó, a palavra de Deus diz isso. Ela é espírita. E eu falando, a palavra de Deus diz isso. E ela me olhava assim, como se, quem é, né, essa pessoa? O que é que ela está vivendo aqui nesse mundo? Então, nós estamos vivendo essa realidade. Né? E é sobre isso que nós estamos falando, que a gente aproveita para falar aqui na Escola de Paz, da nossa importância como família de Deus, como família cristã, como pessoas que têm princípios, porque nós temos a palavra. Amém? Você tem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E é na Bíblia que estão os princípios de tudo aquilo que Deus tem para nós nesse mundo. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós precisamos viver os princípios da palavra de Deus. O que nós estamos lendo aqui, aprendendo aqui, não é para o céu, é para aqui, é para coisas daqui, para a nossa vivência aqui no mundo. No céu já está tudo pronto, tudo preparado. Creio que no céu a gente não vai ficar com a Bíblia na mão. Vocês acham que no céu a gente vai ficar com a Bíblia na mão? Não, a Bíblia é para aqui, para a terra. É para a gente viver aqui, né? Em casa, no trabalho, na rua, nas nossas amizades. Então, a Bíblia não vamos ter no céu, porque Deus é a palavra. Nós vamos estar diante da palavra o tempo todo. Né? Então, esse livro, que tem princípios, é para ser vivido aqui na terra. Amém? E a gente precisa inculcar isso na cabeça dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam aprender da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, o amor a Deus. Que tudo vem de Deus, que só Deus deve ser adorado. Então, nós temos que estar falando de Deus o tempo todo na nossa casa. Eu estou acompanhando um adolescente e eu tenho falado com ela, bote louvor, leia a Bíblia. E todo encontro meu, e aí, como é que está a leitura da palavra? Ela, estou lendo agora, que eu orientei ela, para ela ler o Novo Testamento. O Novo Testamento é um livro muito bom para a gente ler, porque está falando de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus, Jesus entrando nas casas, Jesus curando, Jesus conversando com as pessoas. Então, é importante a gente ler o Novo Testamento. Ela antes falou assim, eu gosto de ler muito Salmos e Provérbios, as geleias, né? Eu falei assim, leia também o Novo Testamento. Aí ela... Tenho perguntado para ela, e aí, como é que está na leitura? Eu estou lendo os evangelhos. Muito bem, você está vendo como é que Jesus agia na vida das pessoas? Então, é muito importante a gente orientar os nossos filhos a ler a Bíblia. Hoje nós temos a facilidade, né, a Bíblia online, a Bíblia aí, quase todas as pessoas que têm celular têm a sua Bíblia, às vezes não traz mais nem Bíblia para a igreja, traz o celular, né? E até pastor mesmo, não está nem usando mais a Bíblia, está usando o celular para ler a Bíblia através do celular, do tablet. Né? Eu gosto mesmo de estar com a Bíblia. Né? A Bíblia, se está na igreja, eu estou com a Bíblia. Mas não vou descartar, não vou falar, não é proibido, não. Mas contanto que você leia, contanto que você medite na palavra, que você não deixe de ler a palavra, porque a gente precisa, amados, alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. E uma outra coisa também que é importante na nossa casa é o louvor. O louvor, a adoração, ou a gente está cantando, ou a gente está ouvindo e acompanhando aqueles, né, que às vezes a gente tem dificuldade de lembrar uma letra, né, de cantar bem. Então, a gente bota ali Cassiane, a gente bota ali Ludmila, ajuda aqui, Ludmila, me ajude aqui, deixa eu cantar mais tu, né? Bota ali Ouvir e Crer, bota Fernanda Brum, né? Então, o tempo que eu estou em casa é o tablet ligado em músicas, né? Temos essa facilidade também, né? Põe ali no YouTube, tem músicas, né, evangélicas, gospel, 1h30, 2 horas, né, assim, né, quando para, vai lá de novo, aperta, bota o dedinho, começa de novo, né, bota em outro
outros grupos cantando, né? Às vezes eu coloco só Gilmar Brito, às vezes eu coloco só Sóstenes, né? Então, e às vezes é a mistura deles todos, ou só Ouvir e Crer, que nós também temos também muitas músicas do Ouvir e Crer. Então, amados, hoje nós temos essa facilidade toda que a gente não tinha antes, né? A gente tinha que ficar cantando, repetindo a música do cantor cristão. Também pode cantar, não tem nada. E tem até seleções de música do cantor cristão, né? Quem tem saudade, eu quero ouvir aquela música, né? Firme nas promessas do Senhor Jesus. Então, bota lá, né? Seleções do cantor cristão, seleções da harpa cristã. Então, hoje a gente tem tudo, amados. O que nós precisamos é colocar em prática, é falar: Deus, eu quero isso aqui no meu lar, eu quero louvor na minha casa. E falando dessa menina, ela falou, essa semana ela passou um zap para mim, ela falou assim: estou colocando louvor aqui dentro de casa, como a senhora falou. Falei: amém, glória a Deus, coloque mesmo, minha filha. Né? Porque os nossos ouvidos, eles ouvem tudo, e infelizmente a gente vive de uma sociedade, uma vizinhança que coloca música, que quer cada coisa horrível, cada aberração, cada baixaria. Então, dentro de casa, o louvor é a melhor coisa, né? Para a gente ficar ouvindo o louvor. Nem liga se está ouvindo música lá, se está passando uma música feia, de baixaria. O meu louvor está ligado aqui em casa, né? É no carro, é em casa. Então, é importante, amados, a gente dar lugar para a nossa vida espiritual, né? A vida espiritual nossa não é só na igreja. Infelizmente, a gente já caiu nessa religiosidade de vir para a igreja para ouvir uma música boa, de vir para a igreja para orar, de vir para a igreja para ler a palavra. Mas nós precisamos fazer tudo isso que a gente faz aqui na igreja em casa, né? Precisamos fazer isso em casa, porque é em casa onde nós passamos a maior parte do tempo, né? Aqueles que passam mais em casa. Com os nossos filhos, né? Os nossos filhos estão nos vendo ali fazendo uma coisa, fazendo outra, mas eles querem nos ver bem, né? Eles querem ver na nossa casa louvor, adoração. Se aqui na igreja eu louvo e lá em casa eu boto uma música mundana, né? Os filhos da gente ficam: como é mesmo? O que é melhor mesmo? Música mundana ou música que louva a Deus, né? Isso traz confusão na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos juniores, adolescentes. Aí, quando chega uma fase, né, que eles tomam a decisão que a gente não pode mais estar trazendo, a gente está vendo tudo indiferentes, frios, mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Então, nós temos que fazer a nossa parte. A gente criando no temor, na obediência, já é difícil para eles. Imagine a gente fazendo de qualquer jeito. Amém? Então, nós estamos falando, né, sobre os conflitos da família na pós-modernidade e falando que cada vez mais nós temos visto na educação, que na educação têm sido inseridas linguagens contrárias aos que os nossos avós e pais receberam. E está mesmo, está um negócio feio na educação, né? Na maneira da gente orientar as pessoas. Não é mais aquilo que os avós da gente falavam, que os pais da gente orientavam, né? Chegava alguém na nossa casa, um visitante, uma pessoa para visitar meus avós, a gente tinha que ficar tudo quieto, pedir licença. Se a gente passasse, né, sem pedir licença, sem falar nada, a avó da gente passava um rabo de ouro, que podia crer que quando eles saíssem, tinha coisa, né? Tinha. Ou falar um bocado de coisa para a gente, ou bater. Né? O respeito. Hoje as pessoas não respeitam mais. As crianças, né, passam já empurrando a gente, né, em casa, na igreja, não tem respeito pelas pessoas. Então, a educação hoje está bem precária. E os professores aqui que o digam, né? Que trabalhem nas escolas e que veem, né, a situação. Então, não há como negar que eles eram mais sérios e viviam de forma mais correta que a sociedade que contemplamos hoje, né? O que os nossos avós, os nossos pais faziam, falavam, eles agiam de forma muito mais correta do que hoje,
né, do que nós estamos recebendo. Nós precisamos reivindicar nossos direitos para que os nossos filhos não sejam suscetíveis a esses ensinos pervertidos. Nós precisamos assumir o nosso compromisso com a palavra de Deus, assumir o nosso compromisso com a oração, com o nosso testemunho, para a gente ajudar os nossos filhos, amados, filhos e netos, porque nós estamos vivendo em uma sociedade pervertida. Deus quer nos usar como agente de mudança. E nós estamos vendo que toda a natureza está clamando por essa mudança. Amém? Então, é a igreja que é o agente da mudança nessa sociedade. Então, se é a igreja, eu como família, eu preciso, na minha casa, fazer a diferença. Amém? Nós precisamos entrar na questão da educação e não permitir que esse meio tão poderoso que a Bíblia diz, né, a Bíblia fala em Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando for grande, velho, não se desviará dele. Então, nós precisamos ensinar, é para a gente ensinar. A palavra de Deus fala isso, que é para a gente ensinar, inculcar o que a palavra de Deus diz, o que Deus é, o que Deus fez para salvar o mundo, como Deus ama, como Deus provê, como Deus sustenta. Nós precisamos ensinar, porque os nossos filhos é que vão fazer a diferença lá fora daquilo que nós ensinamos. Você agora pode não estar vendo nada, mas é importante que você ensine. Mesmo que você veja até eles se desviando, né, dos propósitos, mas você ensina. Amém? É importante a gente ensinar. A palavra de Deus fala, ensina a criança. A palavra não está dizendo assim, olha, se ela quiser ouvir, ensina. Se ela parar para lhe ouvir, ensina. A palavra está dizendo, ensina a criança. Amém? Então, nosso dever como pai, como mãe, é ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Amém? Como pode, pela educação, a mente das famílias ser pervertida? Nós estamos vendo. Pode, pela educação, a mente das famílias serem pervertidas? Pode, a gente está vendo isso, né? As crianças vão para a escola e elas voltam, muitas vezes, com pensamentos completamente fora dos princípios da palavra. E é por isso que nós, pais, precisamos estar prontos para ouvir e para ajudar. Olha, você ouviu isso, mas a palavra de Deus diz isso. Amém? Então, os ensinamentos estão aí. Hoje, a educação no país está precária, né? Hoje, os professores estão com medo de ensinar. É assim ou não, Pro? Com medo. Porque agora tem menino que chega lá na escola já, se a senhora não me der uma nota boa aí, né? Fala até de matar, que já aconteceu isso. Faca. Já pensou? E isso, opa, tem muito tempo que a irmã Raulinda está aposentada. Imagine agora. Conceição agredida aqui, né? Nessa escola aqui. Que ela trabalha aqui, ela é pró aqui, né? No Heraldo. Então, olha como está a educação. E se nós, como pais que têm o temor de Deus, não ajudar os nossos filhos vão por esse caminho, né? De estar vendo a rebeldia de outros, o descaso nos estudos, e eles vão imitando. Então, a gente tem que incutir na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. Chegará um tempo, e não estamos tão longe assim, que seremos ainda mais perseguidos e não poderemos mais falar as verdades da palavra de Deus. Vocês acham que vai chegar esse tempo? Que a gente não vai poder falar mais nem da palavra de Deus? Está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, vai acontecer. Então, enquanto isso não acontece, o que é que a gente tem que fazer, amados? Falar, incutir, ler a Bíblia, falar, orar pelos nossos filhos, falar, a Bíblia diz isso. A Bíblia fala assim, vamos ler a Bíblia aqui agora, toma, vai ler a Bíblia. Tem que falar, porque quando acontecer isso aqui, onde é que vai estar a Bíblia? Na mente e no coração. Eles vão lembrar, sabe por que vão lembrar? Por causa de quem?
E quem é que vai lembrar eles? O Espírito Santo. Então, nós temos que fazer a nossa parte. O Espírito Santo, ele não vai fazer sozinho. Eu tenho que falar, eu tenho que ensinar, eu tenho que orar agora, no caso tão grande, né, para que eles tenham prazer de ler a Bíblia. Para que o Espírito Santo possa trazer a memória deles quando a gente estiver nessa situação. Que a gente nem sabe se a gente vai estar aqui, né? Ou só os nossos filhos, né? Só os nossos filhos. Hoje eu estava orando pela minha família, pela minha descendência, né? Quando eu recebi aqui o zap de, é a tia de não sei quem que faleceu. Aí eu fiquei assim, né, pensando, meu Deus, a tia de fulana, a mãe não está mais aqui. Aí eu fiquei lembrando, né, Lucas e André, a irmã de fulana que faleceu. Eu falei, Lucas e André, porque quando a gente chega na maturidade, né, a gente fica lembrando, a gente não vai ficar aqui a vida toda. É muito difícil a gente pensar nisso quando a gente está com os filhos pequenos. Que a gente não vai faltar, que a gente não vai estar aqui. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, meus filhos, já bem mais adultos, eu não vou mais estar aqui. Aí quando falou assim, a irmã de fulana que faleceu, aí eu pensei, Lucas e André, eu não sei se vocês estão entendendo, né? Mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, porque a gente vive aqui, amado, pensando que a gente vai viver aqui, e que a gente vai ver tudo, né? Graças a Deus que hoje eu estou vendo, né, meus filhos, André com 25, Lucas com 28, já estou vendo meus netos. Mas isso não é para todos. Nem todo mundo viu isso, está vendo isso ou vai ver. Não é assim? Então a gente precisa entender que os nossos filhos, eles vão ficar. Eles vão formar famílias. Eles vão também envelhecer. Né? Eles vão envelhecer. A gente não sabe o que vai acontecer diante do que nós estamos vendo aí no mundo, de tantas tragédias, tantas enfermidades, né? Tantas coisas horríveis. Nós temos filhos sadios, amém? Mas a gente não sabe do amanhã, né? Se a gente vai estar aqui presenciando algumas coisas ou não. Então é importante, o que eu estou falando sobre isso aqui, a importância da gente viver o que a palavra de Deus nos orienta. Da gente ajudar os nossos filhos a viver a vida de Deus. Da gente orar por eles, da gente batalhar por eles, da gente jejuar por eles. É o nosso papel como pai e mãe. Porque só Deus mesmo para guardar eles, para proteger. Mas tem que haver da nossa parte o que nós precisamos fazer como pais. Né? Tem que haver esse compromisso da gente com Deus, o nosso testemunho também, que é muito importante. Os nossos filhos falaram assim, não, eu até me desviei, eu até fiz coisa errada, mas meu pai e minha mãe eram homens tementes a Deus, e eu vou voltar para esse caminho. Eles nunca desviaram, eles nunca foram de fazer coisas erradas. Eles sempre me ensinaram as coisas de Deus, para que eles também façam isso com a descendência deles. Então, nós precisamos nos ater, amados, para isso. Nós precisamos impregnar as verdades da palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Né? Os nossos filhos estão impregnados de muitas coisas deste mundo. Ontem eu estava numa festa de aniversário e estava passando um filme lá. Aí o dono da casa falou assim, eu já assisti esse filme umas 8 vezes. Então, filme, né, desenho, as pessoas assistem não sei quantas, se gostou então, né? Repete. Às vezes a gente quer ler a Bíblia. Ah, já leu isso. Não é assim? Ah, de novo. Um desenho você não assiste 1000 vezes, porque a Bíblia não tem que repetir. Né? Então, a gente tem que inculcar mesmo. A palavra de Deus está dizendo isso, que é para a gente inculcar, que é para a gente botar na porta de casa, que é para a gente botar em todo lugar, botar a palavra de Deus na nossa casa, encher a nossa casa com a palavra, para entrar e encontrar um versículo, sair e encontrar um versículo, entrar no quarto e encontrar um versículo. Né? Temos que inculcar, é palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela transforma, ela cura, ela é remédio. Amém? Ela é espada que entra, que penetra, que faz a divisão da alma e do espírito.
Amém? Então, nós temos que inculcar a palavra de Deus mesmo na vida dos nossos filhos. A questão é que quem não resistir em meio a essa guerra poderá até mesmo abandonar o evangelho e negar a fé, porque nem todos têm coragem para enfrentar até a morte, se for preciso. E é verdade, né? Nós vamos chegar num tempo que as pessoas vão falar, ou você nega Jesus, ou você morre. E será que é todo mundo que vai falar assim, não, eu quero é Jesus, pode me matar. Então, é por isso que a gente precisa ajudar os nossos filhos em oração, em testemunho, em palavra, né? A eles terem a presença de Deus, os princípios da palavra. É orar para que eles tenham experiências com Deus. Que eles tenham, que Deus fale de alguma maneira com os nossos filhos. Porque muitas vezes só a gente orientar, só a gente falar, não surge efeito, mas a gente orar, a gente jejuar, a gente batalhar para que os nossos filhos tenham experiências com Deus. Amém? E não pense que seus filhos estão isentos de tudo isso, porque são cristãos. Quanto mais santo, mais desejados. Não é assim? Quanto mais santos, mais desejado. O diabo fica, a palavra de Deus, que ele fica ao nosso derredor, procurando uma maneira de nos tirar dos caminhos do Senhor, de atrapalhar a nossa vida em família, de entrar no nosso casamento, para a gente se desviar mesmo dos princípios da palavra, para a gente não ter paz na nossa casa, não ter paz com os nossos filhos. Então, ele faz tudo. Quanto mais a gente busca, né, já viu isso? Quanto mais a gente busca estar na presença de Deus, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente ora, mais vem a perseguição. Mas não é para a gente desanimar, não. É para a gente continuar firme, que a vitória é certa. Amém? A vitória é certa, não vamos desanimar. O diabo, ele é o nosso adversário. E ele não quer que a gente interceda pela família. Ele não quer que a gente interceda pelo nosso casamento. Ele não quer que a gente abençoe os nossos filhos quando vai para a escola. Mas você tem que fazer as coisas que Deus quer que você faça. Porque nós não somos controlados pelo diabo, mas por Deus. Amém? E pela sua palavra. Na verdade, todos esses movimentos de homossexuais, pedofilia, zoofilia, necrofilia, são para perverter a mente dos filhos e tornar tudo normal. Essa é a sociedade plural na qual tudo pode. Nós estamos vivendo nessa sociedade, né? Os irmãos sabem o que é zoofilia, não sabem? Prazer sexual por animais. Estampado na internet. Necrofilia. Prazer sexual com cadáver, com morto. Estampado também. Né? Pedofilia, já sabe, né? Que nós temos também visto muito entre famílias, vizinhos. A gente tem que pedir a Deus, cuidar dos nossos filhos pequenos para não ir para a casa dos outros, casa de vizinho. Então, nós estamos vivendo, amados, infelizmente, nessa sociedade, e as pessoas querem que tudo seja normal. Não, a pessoa não gosta de fazer isso, ela não se sente bem, então deixa. Por que proibir? Então, nós estamos vivendo nessa sociedade. Não podemos nos iludir, achando que dentro da igreja estamos seguros, porque na igreja também encontramos muitos doentes. E muitas vezes nem sabemos que estamos convivendo com pessoas que são adeptas a esses tipos de movimento. Porque na igreja a gente tem que ter cuidado, amados. A gente não sabe quem entra aqui, quem está aqui, quem fica aqui olhando. Eu tenho muito medo dessas escadas e lá em cima. Eu sempre olho lá em cima. Eu subo de noite, na hora do culto aqui. Se eu subir, eu olho todas as salas. Porque eu tenho medo. Receio de ter alguém lá segurando alguma criança.
O mal está em todo lugar, irmãos. E é por isso que vocês que são pais não devem chegar aqui e soltar os meninos. Veja se está na sala mesmo. Lá com a Proelane, com o Robson. Que talvez eles não fiquem, porque criança, né? Criança é traiçoeira. Eles fazem que vão e já vão para outro lugar. Se alguém chamar, eles vão. A curiosidade, né? E a gente vê a coisa, né, sobre isso, de pessoas chamando criança, oferecendo um pirulito, oferecendo uma coisa que atrai, né, para pegar. Então, a gente tem receio nos banheiros, né, nas salas, que não tem movimento nenhum lá em cima. Às vezes, quando eu vejo alguém ali em cima, e a luz tudo apagada, eu acendo essa luz. Né? Quem está aí? Está fazendo o que aí? Está com quem? Então, nós somos igreja, amados. E esse cuidado não é só meu, porque eu sou a pastora, a esposa do apóstolo. Não, é todo mundo aqui. Você vê uma criança sozinha, está fazendo o que aí, filho? Cadê mamãe? Cadê papai? Por que você não está na classe? Isso é o cuidado de todos nós, porque em qualquer lugar pode acontecer alguma coisa. Né? E já pensou uma tragédia aqui na igreja dessa? Então, Deus nos livre desse mal. Então, nós temos que ficar atentos também. Nós temos que ajudar. Amém? Ajudar essas crianças que ficam soltas aí. Eu fico aqui preocupada com o portão. Eu não gosto que nem nos dias de culto o portão de lá fique aberto. Porque uma criança sai, né, vê portão aberto. Então, fica assim. Ali dá para a gente abrir. O povo está sabendo que tem culto, é dia de culto e está aberto, então entra. Mas ficar escancarado, às vezes vem uma criança correndo até pelo corredor aí e vê o portão aberto com esse movimento todo aí de carro, né? Que a gente já pediu não sei quantas mil vezes para botar um quebra-mola aí. Então a gente tem que ter cuidado, o cuidado é nosso. Você entrou, o portão está escancarado, encosta o portão. Não está fechando para ninguém vir, não, o portão está aberto. Ele só não precisa ficar escancarado por causa da rua, que é muito movimentada. Né? E nós temos crianças aqui, corre para lá, corre para cá. É um cuidado só meu, amados? É seu também. Amém? Então, vamos fazer a nossa parte. Nós estamos vivendo dias difíceis. Quantos espíritos estranhos têm agido e dominado as famílias de forma terrível. E a conclamação da pós-modernidade é que age despersonificando a família, demolindo a religião. Isso porque se destruir a família e demolir a fé, o sucesso do projeto está consolidado. Esse é o projeto da pós-modernidade. Demolir a família. Não precisa ter família. Quem disse que tem que ser a família? Pai, mãe e filhos. Pode ser 2 homens e filhos, 2 mulheres e filhos. E quem disse que tem que ser um casal? Pode ser 3. Pode ser 4. E quem disse que precisa ficar na casa do pai, ou o casal? Não, eles podem viver como eles quiserem, um lá e outro cá. Então, eles estão fazendo tudo, essa pós-modernidade que nós estamos vendo aí, estão fazendo tudo para despersonificar a família, amados. E a igreja que vai fazer essa diferença, amém? É você, a sua família ali, ó, na presença de Deus, amando a Deus, ensinando os princípios da palavra de Deus, é que vai fazer a diferença nessa sociedade. Né? Fazendo o homem acreditar que ele é uma raça superior, destrói a verdade da palavra de Deus, que diz que o homem é raça eleita. 1 Pedro 2, 9 e 10. A pós-modernidade quer dizer que o homem é superior. Mas a palavra de Deus diz que o homem é uma raça eleita, amém? Agora, eleita para quem? Para Deus, né? A palavra de Deus diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Nós somos tirados das trevas para a luz do Senhor. Então, o nosso valor, a nossa vida
como pessoas superiores está em Deus. Então, o homem, ele não é superior. Ele foi feito a coroa da criação. Mas, infelizmente, o pecado entrou, né? E por causa do pecado, nós estamos vendo toda essa deformação na sociedade e também na natureza. Mas a palavra de Deus diz que a igreja é a nação escolhida, a raça eleita, o povo santo. Amém? E é esse povo santo, essa raça eleita, que vai fazer a diferença nessa sociedade pós-moderna. Amém? A construção da pós-modernidade é fazer do homem uma raça diferente. E quando perguntarem quem somos, não sabemos qual é a nossa diferença. E é isso que está acontecendo, né? As pessoas, a pós-modernidade, ele quer tirar a personalidade, o caráter do homem. Para as pessoas ficarem assim, eu nem sei quem eu sou. Eu não sei se eu sou homem, eu não sei se eu sou mulher. Eu acho que eu sou os dois. Então, está assim, né? A igualdade de gênero, né? Então, estamos vivendo essa sociedade, está fazendo tudo para que as pessoas vivam sem saber quem ela é. Eu sou um pai de família, eu sou uma mãe que protege, que ama, que estou ao lado do meu esposo para ajudar. Eu sou um filho que obedece, que respeita, que honra. Então, a sociedade pós-moderna está fazendo tudo para destruir isso aí. Não é para a gente ter essa personificação de quem nós somos, do que a palavra diz que nós somos, né? A palavra de Deus fala quem nós somos. O pai é aquele homem, sacerdote da casa, provedor, amante da sua esposa. A esposa é aquela companheira, amiga, intercessora, ajudadora. O filho é aquele que honra, que obedece, que respeita. Então, a sociedade pós-moderna está fazendo tudo para destruir isso aí. Na verdade, na pós-modernidade, quanto mais aberrante a pessoa for, mais credibilidade ela terá. Não é assim? Tem gente que se pinta, se veste, faz cada maquiagem, as pessoas, que lindo! Na faculdade as pessoas falam, ai, gostei, amei seu jeito. Então, quanto mais aberrante for, mais a sociedade aplaude, aceita, né? Se a gente for para lá todo comportadinho, né? Eu tenho esses tipo leg, né? Que é mais ou menos aqui, aí eu visto com tipo leg não, leg com essas blusas que eu visto até aqui. Aí 2 vezes que eu fui para a faculdade, aí uma colega minha, essa que eu estou tentando ajudar, ela falou assim, se eu fosse eu vestia isso sem leg. Eu falei, você, né? Mas eu não, eu visto com leg. Né? Visto com a leg. Porque para ela é um vestidinho, né, que fica aqui, não tem nada. Né? Então, a gente andar comportadazinha, arrumadinha, né, com as coisas tudo guardadas, é berração. Berração. Lá fora é berração isso. As pessoas, quanto mais rasgada for a roupa, né, quanto mais curta e cheia de fiapo. Um dia, tem muito tempo isso, eu cheguei aqui na igreja com um vestido que estava um fiapo assim. A irmã puxou, né? Porque quando a gente vê um fiapo, a gente quer, né? Estragou o vestido, né? Hoje a gente vê as pessoas enfiaspadas, isso. É moda, gente. As roupas tudo cortadas, os jeans tudo furado, calça, né? Cheio de fiapo pendurado, dá uma agonia da gente. A gente antes, né? Sem essa moda, incomodava. Não era um fiapinho que a gente tinha assim, incomodava a gente. Hoje não. É moda. Tem que andar toda cheia de fiapo, né? E isso tá lindo aí fora, né? Tá lindo. As coisas que a gente... E isso aqui é muita pouca coisa,
né? Diante dos cabelos aí extravagantes, né? De lilás, de tanta cor verde, né? Diante das maquiagens, diante dos cortes de cabelo, né? E as pessoas, os pinces, né? As coisas que botam na orelha, no nariz. Esses dias eu estava passando na rua, tinha um homem cheio de negócio aqui, cheio, gente, de pinces aqui no nariz. Eu falei, meu Deus, como é que esse homem respira? Como é que faz para comer? Cheio. Mas quanto mais eles fazem essas coisas, mais eles são aceitos. Amém? É o que está vivendo a nossa sociedade, amada. É a sociedade dos nossos filhos, dos nossos netos. E se a gente não ensinar a palavra, o que será deles? O que serão? O que serão deles? Me ajude, próximo. O que serão deles se a gente não estiver ensinando a palavra, orientando em casa, trazendo para a igreja? Amém? Que século nós estamos vivendo? Como se não fosse suficiente nossas guerras internas, ainda temos que lutar pela mente e com a mente dos nossos filhos para vencermos a pós-modernidade, né? Porque essas coisas todas que estão acontecendo abalam muito a nossa mente, o nosso emocional, o emocional dos nossos filhos. Aí a gente tem que trabalhar com a gente e trabalhar com eles também. Nós, os pais, somos responsáveis em trabalhar o perfil e a personalidade deles para que não aceitem essa condição sociocultural que está imposta. Amém? Nós precisamos fazer a nossa parte, amados. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos estar orando, pedindo ao Senhor para iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, para a gente não deixar de viver a palavra, de ensinar a palavra, de incutir a palavra também em nós, para a gente ter sabedoria de falar a palavra de Deus para os nossos filhos. Amém? Nós vamos ficar por aqui, porque já tem muita gente assim, se incomodando, e eu fico agoniada quando eu estou falando e que tem gente. Então, nós vamos terminar pedindo a Deus por nós, amados, pelos nossos lares. Amém? Pelos nossos filhos, pelas famílias da igreja. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Pela palavra, né, nós estamos no fim. Muitas coisas horríveis vão estar acontecendo. E os nossos filhos, eles precisam ser orientados pelos princípios da palavra. A nossa casa precisa ser diferente, para que outras famílias queiram também nos imitar. Amém? Então, vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar, pedindo a Deus pelo nosso lar. Peça a Deus pela sua família. Peça a Deus pela sua casa. Peça a Deus para restaurar no seu lar o culto doméstico. Peça a Deus para você se levantar como pai, como mãe, para orar pela sua casa, para ungir sua casa, para fazer uma batalha na sua casa. Peça a Deus, como pai, como mãe, como família, para você levantar um altar na sua casa. Para você estar ali na presença, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha esposa, tem misericórdia do meu esposo, tem misericórdia dos nossos filhos, ou os dois juntos, orando. Peça a Deus graça pela sua descendência. Fale o que a palavra de Deus diz. Toda semana eu repito na minha casa que os meus filhos serão discípulos do Senhor. Eu posso estar vendo coisas bem diferentes do que eu estou falando na palavra, mas eu prefiro acreditar na palavra. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu estou acreditando no que Deus diz. E Deus diz que os meus filhos serão discípulos do Senhor. A paz dos meus filhos será abundante. Que os meus filhos, eles serão profetas do Senhor. Essa semana, eu estava na sala de oração e chorando muito pela situação da minha casa. Eu estava ali orando, colocando diante de Deus, e Deus me fez olhar para a Bíblia. E eu abri a Bíblia e foi direto os olhos, está até aqui, eu nem planejei falar isso aqui,
e nem Elei. Mas, quando eu estava ali chorando, colocando a situação diante de Deus, Deus me fez abrir a Bíblia e olhar para um versículo. E Ele falou assim comigo: eu mesmo falei, sim, eu o chamei, eu o trarei, e ele será bem-sucedido em sua missão. Eu falei: obrigado, Senhor. Obrigado. Foi o Senhor que chamou, é o Senhor que vai fazer a obra na vida dele. Os nossos filhos são herança do Senhor, amados. O diabo, ele faz tudo para destruir a nossa família. Mas o poder de Deus é maior. O poder de Deus é grande, nem se compara. A gente não tem nem que fazer comparação. Porque Deus é Deus. Amém? Então não deixe de orar pela sua família, pelos seus filhos, mesmo pequenininhos assim. Não deixe de clamar a Deus. Não deixe de ensinar a palavra. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus é fiel. Amém? Então vamos fazer a nossa parte. Vamos entregar a Deus nessa manhã a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa descendência. Deus tem o melhor para os nossos filhos. Deus sabe como transformar qualquer situação. Então ore nesse momento pela sua casa. Ore pelo seu casamento. Não desista do seu casamento. Não desista. Não desista. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua vida com Deus. Não desista. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por mais essa manhã, por mais essa oportunidade, por mais esse momento que o Senhor fala conosco sobre as nossas vidas em família, sobre o nosso casamento, os nossos filhos, o desejo que o Senhor tem para nós de vivermos como famílias do Senhor, fazendo a diferença no meio de uma sociedade corrompida e perversa. Nós queremos entregar a Ti, Pai, a nossa casa, o nosso lar, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa vida financeira, que também é uma outra área que faz com que a gente se desanime, se desespere, desista de algumas coisas, mas nós queremos entregar tudo ao Senhor. Também a nossa área da saúde, que também é outra área, Senhor, que compromete, que nos desanima, mas nós queremos colocar nos Teus pés, porque o Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo, o Senhor tem solução para o nosso casamento, o Senhor tem solução para as nossas finanças, o Senhor tem solução para a nossa saúde, o Senhor tem solução para os nossos filhos, aqueles que estão sendo criados, que estão começando agora, aqueles que já foram criados, que já estão criados, e nós estamos vendo assim tão fora daquilo que nós desejamos, daquilo que o Senhor traçou, mas o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor sabe o que vai fazer com os nossos filhos, o Senhor só quer de nós que nós acreditemos na Tua palavra, que nós Te amemos, que nós Te busquemos, que nós Te desejemos, é isso que o Senhor deseja de nós. Por isso, Pai, nós queremos entregar nesta manhã os nossos lares, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, meu Deus. Ajuda-nos. Sara, Pai, aquelas mulheres que estão aqui, que os esposos não são crentes, ajuda. O Senhor sabe o que as Tuas filhas passam, aquelas que foram abandonadas pelo esposo, o Senhor sabe o que está no coração de cada uma. O Senhor sabe, Pai, o Senhor vê tudo. Ajude as Tuas filhas a viver em Ti, a buscar em Ti a força, a direção, a sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda os casamentos desta igreja.
Toma os casais dessa igreja. Temos alguns casamentos com dificuldades, alguns casamentos desistidos, algumas pessoas revoltadas com o cônjuge, mas nós queremos entregar a Ti, meu Deus, porque Tu és o Deus que conserta, Tu és o Deus que endireita, Tu és o Deus que transforma, e nós clamamos nesta manhã: tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia das famílias da Tua igreja. Obrigado por esta manhã, obrigado por esses pais que estiveram aqui, por esses filhos, obrigado pela oferta de missões, obrigado pelos irmãos, obrigado, meu Deus. Nós só temos que Te agradecer e pedir a bênção do Senhor, que tenhamos uma semana de vitória, que o Senhor abençoe a nossa entrada, abençoe a nossa saída, guarda os nossos filhos, onde eles forem, onde eles estiverem, que eles sejam guardados por Ti. Que o Senhor possa falar ao coração deles. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti. Pedimos pelo culto de hoje à noite, que seja bênção para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos, Senhor, e nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Abrace seu irmão.